com nosso irmão Bernardo e em seguida a mensagem com Jaime. Igreja, bom dia. Deus abençoe a todos. Bem, nossa leitura de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 até o versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 até o versículo 13. Davi é ungido rei. Todo mundo encontrou a igreja, tranquilo? Bora? Leitura? Beleza. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este é, aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente aquele que o escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não o julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu esse. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite, ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Jaime? Bom dia para todos.
Vocês perceberam que eu recebi uma aula aqui, como é que usa o aparelho. Eu esqueço como é que usa. Então, Vitor, me ajuda aí. Tá bom? Eu tenho que apontar para ali, né? Então tá bom. Eu preciso de uma aula toda vez que eu vou usar esses aparelhos. Tecnologia. Eu ainda preciso fazer as pazes com ela ainda. Bom, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, numa visão panorâmica, assim, de Gênesis até Apocalipse, a gente entende uma verdade do nosso Criador para conosco. E a verdade é, Deus conta com você. Deus conta com você. E aí, a gente pode fazer mais uma pergunta introdutória. Deus precisa de você? Na verdade, a resposta mais exata, se você me permite, é não e sim. Deus precisa de você? Não e sim. Não porque Ele é um ser autossuficiente. Se você ler Atos, capítulo 17, aquela mensagem do apóstolo Paulo, lá no Areópago, entre os gregos, e os gregos que são considerados o povo mais sábio que essa terra já recebeu, você vai ver que o Paulo vai dizer, pelo Espírito Santo, exatamente isso. Deus não precisa de ninguém nem de nada. Ele é autossuficiente. Ele supre a si mesmo, a si próprio. Mas para o outro lado, Deus, sim, Ele escolheu contar com você. É Ele que quis precisar de você. E fala a verdade, é tão bom quando alguém precisa da gente. Sim ou não? Quando você é útil a alguém, você tem um prazer enorme de ajudar aquela pessoa. E você sente bem por prestar um serviço, um favor, uma ajuda a uma pessoa. Se você é humano como eu, então é verdade isso. Eu particularmente, assim, eu fico impressionado com essa verdade que Deus escolheu contar comigo. Me dá uma satisfação na alma, me dá uma alegria imensa de saber que o meu Criador, Ele preferiu contar comigo para algumas coisas nessa vida. E isso é maravilhoso. Vitor, mas eu vou lá, Vitor. Lá. Deu certo, Vitor. Obrigado, irmão, pela prontidão de fazer alguma coisa por mim. Eu preciso de você, irmão. Então, é assim mesmo. Agora não quer ir mais não, Vitor. É o de baixo? É? Não, ele voltou. Tá. Vou fazer as pazes ainda. Ué, eu apertei, foi de cima. Agora. Tá bom. Todo mundo ouviu, né? Essa é a coisa bacana de poder ajudar alguém. Você ajuda a igreja toda. Depois vai ter um aviso aí. Tá bom. Então, por quais razões
a igreja, você, eu, se você nasceu de novo, foi batizado, você é a igreja, né? Ah, mas eu ainda não fui batizado, e aí? Não, ainda você não é igreja, mas você pode ser, porque está disponível para você o batismo, a salvação, está tudo disponível, tá? Mas é isso aí mesmo. Por quais razões que a igreja precisa escolher presbíteros, diáconos e evangelistas? Por quais razões? Na verdade, existem inúmeras razões porque nós, igreja, precisamos escolher estes homens para fazer um trabalho para Deus, na igreja e no mundo. Mas o tempo nosso é tão curto que não dá para ir tão longe com todas as razões, nem eu tenho condições de exaurir as razões, não tenho mesmo. Mas a razão principal e mais importante é que a igreja, escolhendo futuros presbíteros, futuros diáconos e futuros evangelistas, é a vontade de Deus. É a vontade dele. Igreja, então, essa razão maior, ela deveria ser suficiente para que você, enquanto igreja, e eu, participar na escolha desses homens. Ela deveria ser suficiente. O Espírito Santo é quem constitui homens para o serviço de Deus. É o Espírito Santo que primariamente ele escolhe esses homens para exercer um trabalho no meio do povo de Deus, para a família de Deus, que é a igreja. O próprio Espírito Santo que inspirou as Escrituras, e inspirou homens que andavam com Deus, que tinham um relacionamento muito estreito com Deus. O próprio Espírito Santo usou a pena do apóstolo Paulo para escrever essa verdade que está aí no telão e você pode acompanhar. Paulo diz pelo Espírito, falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele estava na cidade de Mileto, diz o texto sagrado, e ele chamou esses presbíteros, ou seja, ele chamou esses anciãos da igreja, se você prefere, os velhos da igreja, meio ofensivo os velhos, né? Ah, tá. Os idosos, vai Mário, me ajuda aí. É mais legal falar, os idosos da igreja, do qual eu faço parte. Então, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Irmão, você é caro, seu preço é inestimável, minha irmã. Você custou nada mais, nada menos do que o sangue de Cristo. Uma vida foi derramada para te resgatar. Glória a Deus mesmo. E aí, a gente percebe que foi o Espírito Santo é que de antemão ele escolhe. Quando eu cheguei aqui há uns 20 anos atrás, quando eu retornei de São Paulo, a igreja já tinha presbíteros constituídos. Na época era o senhor Vidal, era o Eusébio, o Carlinhos e o Marquinhos. Só sobraram 2. Naquela época, quando eu cheguei aqui. E
um irmão estava meio assim, meio chateado com esses presbíteros, e eu cheguei para servir como evangelista. E você sabe que é evangelista que ordena os presbíteros e os diáconos quando não tem presbíteros. Mas quando tem presbítero, eles mesmos podem fazer e devem fazer. E aí esse irmão chegou para mim e falou assim: Jaime, se eu fosse você, eu destituía esses presbíteros todos e ordenava outros. Assustei, né? Quem sou eu para mexer nos ungidos do Senhor? Quem sou eu? Não passo de um pecador. Eles já estavam constituídos, eu encontrei constituído eles ficarão. E é o Senhor quem os destituirá, se Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Porque é o Espírito Santo que trabalhou com esses homens. Foi muito forte mesmo. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, mais uma vez vai falar que é o Espírito Santo que comissiona obreiros para a seara do Senhor. Agora aqui na igreja de Antioquia, e aqui o Espírito Santo vai chamar alguns homens para fazer o trabalho de Deus. Ouça o que Deus vai dizer para você. Preste bem atenção, porque é a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. São eles: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. O Espírito Santo, que tinha lá uma equipe de bons trabalhadores do reino de Deus, alguém parece que contou e deu 7 homens, tinha 7 guias, 7 líderes, 7 homens que serviam lá, mas o Espírito Santo disse, eu imagino que ele disse audivelmente, dava para ouvir: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E você lendo o livro de Atos, você sabe que a obra era de evangelização aos gentios. Ou seja, quem não era judeu. Na verdade, esse chamado era para levar a boa notícia da salvação para o resto do mundo. Não só aquele grupinho lá na Palestina. Irmãos, nós precisamos crer que, como foi no século I da era cristã, quando começou a Igreja do Senhor, deve também ser no século XXI, aonde nós vivemos. E acreditar que o Espírito Santo, ele está trabalhando nos corações nossos, enquanto igreja, e que ele vai usar esta igreja para apontar esses homens que serão escolhidos para servir nessa função no corpo de Cristo. Porque é assim que a Escritura nos ensina. Quando fala Deus, eu penso que nós precisamos entender que é Deus Pai, que é Deus Filho e que é o Espírito Santo. Amém? Essa doutrina de Deus ser
o Espírito Santo, Jesus e o Pai, a Escritura deixa muito clara. E na verdade, quando você estuda, quando você lê, ou quando você pesquisa, o livro de Atos, que ali está a história da igreja, como que a igreja ou o reino de Deus nasceu e como que ela expandiu para esse planeta Terra. Começou lá no hipercentro, que é Jerusalém. Quando você vê isso, você fica maravilhado no livro de Atos. E alguém disse não, o nosso livro de Atos, que é no português traduzido para o nosso idioma, falou que ali é os Atos dos Apóstolos, não é? Mas os meus mentores, quando me ensinaram sobre o livro de Atos, eles me disseram, e eu concordei lendo o livro de Atos, que na verdade ali não é só os Atos dos Apóstolos, é muito mais os atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, através dos irmãos, através da igreja. Particularmente eu acho que o Espírito Santo é um pouco esquecido na igreja. Talvez com medo de ir para um extremo, vou chamar de extremo positivo, que é o pentecostalismo, falar em línguas, curar pessoas, etc, etc. Algo que se deu lá no primeiro século e que hoje, no século 21, onde nós vivemos, entendemos que essas coisas não acontecem como acontecia no tempo de Jesus e seus apóstolos. E a Escritura explica isso, e a igreja vai ter que aprender mais sobre isso. Mas o ponto é que ali sempre foram os atos do Espírito Santo. E hoje nós precisamos entender que é Ele, juntamente com Jesus e juntamente com o Pai, eles estão conduzindo a igreja. Lê Atos e você vai ver. É o Espírito Santo em ação, é Jesus em ação, é o Pai em ação. Os três não podia ser diferente, porque os três são apenas um, em essência, em propósito, em visão. Tudo que um faz, os dois assinam embaixo. Não há divisão entre os três. E Jesus orou que nós também fôssemos um com eles. Precisamos crescer e amadurecer a tal ponto. Qual a nossa parte na escolha de homens para a obra de Deus? Qual é a sua parte, irmão? Qual é a sua parte, irmã? E minha irmã? Igreja, qual é a nossa parte? Porque afinal de contas, Deus quer contar com você. Deus escolheu contar conosco. Então você precisa exercer a sua participação enquanto membro no corpo de Jesus. Atos 14, 23, o Lucas escrevendo o que o apóstolo Paulo falou, ele disse: e promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Na mesma visão e percepção, Atos 6:6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Paulo, no ministério dele, no trabalho dele aos gentios, plantando congregações, plantando igrejas de Jesus, levando o evangelho, criando comunidade cristãs, comunidade que recebia o ensino do Senhor, como hoje aqui nós estamos recebendo da palavra do Senhor, essas instruções. Estou apenas transmitindo o que o Senhor quer, que o povo dele aprenda, e eu vou aprendendo junto com o povo dele. E diz lá que o Paulo promovia em cada igreja a eleição de presbíteros. Eles oravam
e jejuavam e recomendavam esses homens no trabalho do Senhor. E Atos 6, versículo 6 também, que a igreja já ouviu e já sabe, que quando os apóstolos lá em Jerusalém precisava de irmãos para fazer um trabalho específico, que era socorrer as irmãs, as famílias que estavam desguarnecidas materialmente, precisando de alimento. Então também eles escolheram, ou melhor, a igreja escolheu 7 homens e apresentou aos apóstolos, e eles fizeram o quê? Oraram e impuseram as mãos sobre esses homens, para que eles fizessem o trabalho de Deus. Qual é a sua parte, igreja? Deus contando com você para esse serviço, para essa escolha. A sua parte, a nossa parte enquanto igreja, é orar. E também jejuar. É o que nós precisamos fazer. Pode começar já. Ainda não sabemos quando que nós vamos estar escolhendo esses irmãos para esse propósito. Provavelmente em 2025, se Jesus não voltar. Mas a gente precisa já ir preparando para fazer este propósito. Ao escolher esses homens, precisamos escolher de acordo com as qualificações deixadas nas Escrituras. E essas qualificações vamos aprendendo, aprofundando e lendo. Mas elas estão em Atos 6, de 1 a 6, 1 Timóteo 3, de 1 a 12, e Tito 1, de 5 a 9. Você pode ler, reler, você pode pesquisar e estudar, e depois disso, você vai entender, igreja, que a escolha que você fará desses homens, que o Espírito Santo já está trabalhando para trazê-los para esse trabalho, servir o Senhor, você vai poder orar e jejuar, e saber quais qualificações que esses homens precisam ter, para que Deus os possa usar na obra do Senhor. Nossas escolhas, elas não podem ser carnais. O que eu quero dizer de uma escolha carnal, né? A escolha carnal, se você me permite, né, é bem parecida com o que o profeta Samuel queria fazer. Quando o Senhor enviou esse profeta, esse grande juiz também, e ele foi lá na família de Jessé para escolher um dos seus filhos para que se tornasse rei. E ele então foi lá, servo do Senhor, comissionado, mandado, foi. E quando ele viu um dos filhos de Davi entrando, ele viu que o homem tinha uma estatura fora do normal de nós mortais. E ele viu a aparência do sujeito. E ele falou, com certeza, acho que é por minha conta, né? Com certeza é esse homem que Deus escolheu para si, para ser o rei de Israel, o rei do seu povo. Esse santo povo, esse grande povo, com certeza é esse que Deus escolheu. Mas a leitura pública que o nosso irmão Bernardo fez, e a igreja já sabe e assimilou muito bem, o Senhor disse, não é este, eu o rejeitei. E aí, você sabe o fim dessa escolha, dessa unção, né, que ele foi ungido para se tornar o rei de Israel, e todos os filhos que ele tinha, basicamente já tinha chegado. O pobre coitado estava esquecido lá no campo, cuidando daqueles bichinhos, ovelhas, e Samuel teve que indagar.
você não tem mais nenhum filho? Porque Deus não escolheu nenhum desses. Ah, é mesmo, tem um caçula. Ah, lá, um rapazinho lá, sei lá, seus 18, 19 anos. Um moleque. Ele está lá cuidando das ovelhas, sabe? É só o que ele presta para fazer. E também é por minha conta, né? A Bíblia não diz isso. Mas dá a entender que era uma coisa mais ou menos assim mesmo. Você vai dar crédito para esses moleques? Vai dar crédito para esses jovens? Ah, para com isso. E aí, o Senhor disse, unja este, porque eu o escolhi. A Escritura já diz que Deus trabalha assim mesmo. Mesmo que você não acredita, nós vamos fazer o desafio e nós vamos parar. E se eu estou enxergando bem, são 11h18. Jesus, ele veio a essa terra para buscar e salvar o perdido. Para Jesus, o mais importante nessa terra era pessoas, era gente. E você e eu, como discípulo de Jesus, não podemos considerar nada mais importante nessa terra do que pessoas, do que gente. Não foi à toa que ele disse, ide e fazei discípulos. Em outras palavras, ide e fazeis que essas pessoas se tornam meus seguidores. Então você tem que envolver com gente, você tem que gostar de gente, você tem que falar para essa gente que tem uma vida eterna toda do outro lado, e que essa vidinha sua aqui, de 70, 80, 90, 100 anos, não chega nem no chulé da vida eterna que o Senhor preparou. E você é portador dessa notícia. Você é portador. Só você conhece pessoas às quais você deve falar o Evangelho de Jesus. Provavelmente eu nunca conhecerei todas as pessoas que você conhece. Não terei oportunidade de falar da salvação, da graça para essas pessoas. Mas você tem. E você precisa fazê-lo. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Quando você lê Lucas capítulo 9, é impressionante. Como que o Senhor era incansável no trabalho de Deus. Como ele era focado. Como que ele não se enrolava com dinheiro. Como ele não se enrolava com posição na sociedade. Como ele nunca perdia o foco. É impressionante. Eu perco o foco quase por nada. Eu preciso me refocar novamente. O que eu estou fazendo nessa vida? O que é mais importante nessa vida? O que eu devo fazer? E Jesus, fechando, ele enviou 70 ou 72 discípulos para levar essa palavra, esse evangelho para as pessoas. E antes que ele fosse, Lucas 10, 2 e 3, o Senhor disse, palavras de Jesus, que deve achar morada no meu coração e no seu coração. O Senhor disse, a seara é grande, mas os trabalhadores, as trabalhadoras, são poucos. E o Senhor aconselhou, rogai, orai ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores, trabalhadoras para a sua seara. Nossa parte, igreja, é orar e jejuar e pedir que o Senhor nos envie estas pessoas, porque é muito trabalho e a gente não dá conta. Pai,
Suas palavras são poderosas, Suas palavras são verdadeiras, Pai. Senhor, nos dê a graça de, enquanto vivermos, nunca perder o foco de Jesus. Uma das maneiras é sempre ir para os 4 evangelhos e ver o que o Senhor fazia ali. E a vida dele terrena, até mesmo a sua vida que existia antes dele vir ao mundo, a sua pré-existência, também os evangelhos explicam. E que nós, Pai, possamos, ao estudar, pesquisar, ler os 4 evangelhos especialmente, mas toda a Bíblia, ficar mais perto de Jesus. E não perder Jesus de vista, Senhor. É um grande perigo perder Jesus de vista. Porque nós podemos estar fazendo coisas que o Senhor não fazia. Podemos estar enchendo nossos corações de coisas que o Senhor não enchia. Dai-nos um coração igual ao teu, Jesus. Por favor. E nós, como igreja, enquanto igreja na terra, nós te rogamos, Pai amado, envie mais trabalhadores para a sua seara. Em nome de Jesus, na intercessão do Espírito Santo, com seus gemidos inexprimíveis, diante de ti, Pai, é que eu e nós, enquanto igreja, nós pedimos que seja assim, Senhor. Amém. Carlos?